Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Aula de português, professora Janete da Secretaria Municipal de Educação. Hoje veremos o rever para aprender. Vamos lá? Baldo encontrou um jeito de se divertir estudando com o pai. Veja, isso é divertido, pai. Nós deveremos estudar juntos mais vezes. Então, qual é a resposta da questão 8? Você não deveria fazer algumas destas? O quê? E deixar a diversão de fora? Então, nós temos aí uma tira de humor. Por que para Baldo estudar com o pai era uma diversão? Você também poderá se divertir com o desafio do quiz proposto nestas aulas, que lhe dará a oportunidade de rever casos de ortografia estudados durante o ano. E, pensando bem, é melhor estar afinado com a ortografia na chegada ao ensino médio, não é? A ortografia é a parte da gramática que estuda a escrita das palavras, com que letra é escrita cada palavra. Essa é a função da ortografia. Acha difícil escrever corretamente as palavras da língua portuguesa? Você não está só nessa tarefa. Muita gente tem a mesma opinião. O que fazer então? Algumas regras que podem facilitar a escrita de certas palavras devem ser compreendidas e aplicadas, pois permitem antecipar o modo como uma palavra, mesmo desconhecida, deve ser escrita. É o caso dos substantivos derivados de adjetivos. Então, são aqueles substantivos que nomeiam... O que são os substantivos? Palavras que nomeiam todos os seres, que eles derivam, eles se originam de adjetivos, cujo sufixo, que é aquela parte da palavra, no final. No caso, cujo sufixo esa se grafa, ou seja, se escreve com Z. Exemplo, belo, beleza. Beleza é um substantivo que se origina, oriundo do substantivo, do substantivo belo. Dos adjetivos que terminam em oso, sempre com S. Exemplo, gosto, gostoso. Gostoso vem do substantivo gosto e é um adjetivo. Das formas verbais, no imperfeito do subjuntivo, no tempo imperfeito do modo subjuntivo, com esse. Exemplo, cantasse, vendesse, partisse. E dos substantivos derivados de adjetivos, cuja terminação é -ice, com C. Chato, chatice. No entanto, em um bom número de palavras, a grafia, a escrita, não é justificada por regras, mas pela origem ou tradição de um uso da palavra. Cílio, por exemplo, se grafa, se escreve com C e não S, devido à origem latina da palavra cilium. Nesse caso, devemos memorizar a escrita, a grafia, já que não há regra que possa nos auxiliar, nos dar um suporte para isso. Seja qual for o caso, é preciso esforçar-se para aprender a escrita das palavras, já que alguns aspectos ortográficos funcionam no texto para garantir a clareza e a eficácia na organização das ideias. Veja no texto a seguir um exemplo de confusão ocasionada pela grafia. Então, quando a grafia está incorreta, dependendo, nós podemos fazer uma confusão no entendimento geral de um texto. Vamos lá. Ao transitar pelos corredores do tribunal, o advogado e professor foi chamado por um dos juízes. Olha lá, vamos prestar atenção. Olha só o erro ortográfico grosseiro que temos nesta petição. Estampado logo na primeira linha da petição, lia-se: Excelentíssimo juiz. Gargalhando, o magistrado perguntou: por acaso esse advogado foi seu aluno na faculdade? Foi sim,
reconheceu o mestre. Mas onde está o erro ortográfico a que o senhor se refere? O juiz pareceu surpreendido. Ora, meu caro, você não sabe como se escreve a palavra excelentíssimo? Então o catedrático explicou. Acredito que a expressão pode significar duas coisas diferentes. Se o colega desejava referir-se à excelência dos seus serviços, o erro ortográfico efetivamente é grosseiro. Entretanto, se fazia alusão ou uma comparação à morosidade da prestação jurisdicional, o equívoco reside apenas na junção inapropriada de duas palavras. O certo, então, seria dizer: esse lentíssimo juiz. Depois disso, aquele magistrado nunca mais aceitou o tratamento de excelentíssimo juiz, sem antes perguntar: devo receber a expressão como extremo de excelência ou como superlativo de lento? Olha, gente, um texto até irônico e também com uma pitada de humor. Vocês concordam? A falta de clareza que produz o humor do texto ocorreu devido à juntura de palavras, isto é, ao fato de juntar sílabas em palavras ou juntar palavras em frases. Veja outros exemplos. Ver a cidade, ver a cidade. Agente, com agente, juntos. Amarela, amarela, cor. Como se viu no texto lido, a juntura de palavras é um fenômeno que na língua escrita está associado à ortografia. Agora, prepare-se para o quiz ortográfico. Quiz ortográfico. Vamos fazer uma leitura cuidadosa de cada questão. Após ler o enunciado e todas as alternativas, primeiramente vamos eliminar aquelas em que reconhecemos erros visíveis ou um erro visível. Atividade. A palavra não está escrita corretamente em. Então, o que nós temos que observar nessa questão, nesse quiz? Não. Então, vocês já circulem esse não. Ela não está escrita corretamente. Então, nós temos aquelas alternativas em que as palavras estão grafadas corretamente. Então, vamos lá. Alternativa A. Reivindicar. B. Fluorescente. C. Empecilho. B. Beneficência. E E. Sobrancelha. E aí? Qual alternativa que vocês acham que não está grafada corretamente? Alternativa C, não existe a palavra empecilho. E sim, empecilho. Há um empecilho entre nós. Ok? Vamos para a segunda questão? Há duas palavras, aqui nós já devemos circular essa palavrinha aí, duas palavras cuja grafia, cuja escrita é incorreta no conjunto, porque nós temos aí mais de uma palavrinha em cada alternativa. Então, A, botijão, costume, tábua, mágoa. Alternativa B, polenta, usufruir, mandíbula, poleiro. C, boteco, burburinho, explodir, entupir. Alternativa D, bochicho, boato, vocábulo, usufruto. E, alternativa E, sobrancelha, cutucar, trégua, vesícula. E aí, 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos aí. Qual questão que vocês acham? Onde nós temos duas palavras que estão escritas incorretamente? Quem pensou na alternativa A está correto. Todas, será que estão incorretas? Vamos ver? Botijão e tábua, e não botijão com U, e nem taboa com U. Então, tábua, botijão, certo? E a terceira questão? O prefixo. O que é prefixo mesmo? O que? Pré.
que vem antes do radical. O que é radical, professora? É onde eu tenho a parte da palavra, onde eu tenho o significado. Quando eu bato o olho, eu já percebo. O que vem antes eu chamo de prefixo, o que vem pós, radical, sufixo. Então vamos lá. O prefixo está corretamente empregado em. Agora a pergunta, ela modificou um pouquinho. Onde eu tenho uma grafia correta? No caso, o prefixo. Alternativa A. Antissocial. Antepenúltimo, que é a alternativa B. C. Antirruído. D. Antiaéreo. E E. Antioxidante. E aí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundinhos. Quem pensou que a alternativa que está, o prefixo corretamente grafado, alternativa D, está certo. Antiaéreo. Então, está corretamente empregado. Ok? Vamos lá. A palavrinha ante traduz a ideia de anterioridade, o que vem antes. Exemplo, ante, com i, já é uma outra circunstância, já é uma oposição. Formas corretas, A, antissocial, agora já discutindo as questões, as demais alternativas, antissocial com i, antepenúltimo com e não com i, antirruído e não anterruído, e aí antioxidante e não antioxidante com e, ok? Quarta questão. A vogal i é exigida depois de AD em todas as palavras da alternativa? Olha lá. Então, vamos lá. A vogal i, ela é exigida, ela é necessária depois dessas duas letrinhas, AD. Então, vamos lá. Nós temos aí 5 alternativas. Alternativa A, adjacente, adjunto, adivinho. Adiposo, aditivo, adivinho. Alternativa C, adjacente, admirar, advertir. Alternativa D, admitir, adquirir, administrador. Alternativa E, advogado, adstringente, adversário. Qual questão, qual alternativa? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, pensaram? Quem pensou na alternativa B, pensou corretamente. Adiposo, aditivo com i, adivinho. Então, vamos entender? Formas corretas, adiposo, aditivo, adivinho. Questão 5. Todas as palavras apresentam a grafia, ou seja, a escrita incorreta na alternativa, ou seja, agora é a palavra incorreta. Então, vamos observar todas as questões, todas as alternativas. A, cercear, sequer, passeata. Quase, seringa, descortinar. C, remediar, calcário, júri. Distorção, requisito, cordial. Oásis, alternativa E, oásis, inigualável, falsear. Então, eu tenho uma alternativa em que todas as palavras estão grafadas incorretamente. E aí, o que vocês acham? Pensaram? Quase. Alguém já viu a palavrinha? Olha a memória aí, ó, visual. Quase. Com E? Com I? Alguém já viu com I? Não. Então, quase, seringa, descortinar. Ah lá. Quase, seringa e descortinar. Certo?
a nossa sexta questão do nosso quiz? Todas as palavras são escritas com C cedilha na alternativa? Então, tem uma alternativa que todas as palavras serão grafadas com C cedilha. Vamos ver se vocês conseguem descobrir qual é? Alternativa A: perversão, alucinação, erudição, restrição. B: expulsão, crença, carniça, ilusão. Alternativa C: diversão, apreensão, junção, concurso. Alternativa D: discurso, inversão, detenção, oração. Alternativa E: obtenção, exceção, matança, enguiço e miçanga. E aí? Vamos contar 5 segundos aí para ver se vocês conseguem acertar? 1, 2, 3, 4 e 5. E aí? Qual delas serão todas grafadas com C cedilha? Alternativa E, quem pensou? Obtenção com C cedilha, exceção, C cedilha, matança, enguiço e miçanga. Formas corretas: A: perversão, alucinação, erudição, restrição. Essa é a alternativa A. Então, vocês viram que na primeira palavrinha é a única que é com S e as demais com C cedilha, mas a pergunta é: todas as questões deveriam ser grafadas com C cedilha. A B: expulsão, crença, carniça, ilusão. C: diversão, apreensão, junção, concurso. D: discurso, inversão, detenção, oração. E aí, obtenção, exceção, matança, enguiço e miçanga. Bom, continue respondendo as questões na sua apostila. Leia com atenção, elimine aquelas em que reconhecer o erro e concentre-se nas demais. À medida que encontrar erros, descarte-as, até chegar a que você julga correta. Para refletir. Ok? E assim, nós terminamos mais uma videoaula. Queria agradecer muito esse espaço que nós temos aqui na Vale TV. Agradecer primeiramente a Deus, essa última gravação nossa. Agradecer os meus coordenadores, que são pessoas que estiveram conosco por trás, nos auxiliando muito. Sem eles a gente não conseguiria jamais conseguir finalizar essas aulas e levar uma boa videoaula até vocês. Agradecer vocês aí do outro lado, tendo paciência e modificando toda a forma de estudar. Agradecer aos nossos tradutores de Libras, que são nosso apoio também do lado. Agradecer toda a equipe técnica da Vale TV. E estou com medo de esquecer alguém, mas todos envolvidos na educação. Agradeço também aos pais que estão tendo um pouco de paciência também e pedir a Deus que nos guarde e agradecer. A palavra é gratidão. Fiquem com Deus, todos vocês.